E se eu te dissesse que a preguiça, quando bem usada, pode ser mais eficiente do que você imagina? O livro Sem Esforço, de um cara chamado Greg McKeown, fala justamente sobre isso, de como que a gente consegue fazer mais atividades sem necessariamente usar todo o nosso esforço, ou chegando naquele momento de exaustão. Vem comigo que hoje no Shot Matinal a gente vai falar sobre 5 passos de como você pode usar a sua preguiça para ser mais eficiente. Você tem negócio e uma carreira para tocar, uma vida para equilibrar e 1 milhão de decisões a serem tomadas. Eu sei bem como é. Meu nome é Larissa Gens, eu sou empreendedora e investidora e sou aqui sua companhia no Shot Matinal toda semana. O podcast é um cafezinho forte, cheio de insights, feito para você crescer sem se perder ou surtar no meio do caminho. Então bora lá que o episódio de hoje tá assim, ó. Uma teteia, eu posso falar isso? Não sei se é politicamente correto. Mas enfim, bora lá, vamos começar esse episódio. Quando a gente fala de esforço, eu acredito que muita gente tem na cabeça aquela ideia de quanto mais eu trabalhar, mais frutos eu vou ter, mais resultados eu vou ter. E eu não vou mentir que por muitos anos eu fui exatamente assim, de pensar, eu preciso ficar até tarde, eu preciso fazer 1 milhão de coisas para mostrar meu trabalho, às vezes até uma questão pessoal, eu preciso perder mais peso, eu preciso fazer mais, mais, mais. Acho que a gente tem muito de uma cultura atualmente de que mais é melhor. E aí, um livro que eu já queria trazer fazer um tempo aqui para o short, que é um livro que eu gosto demais, que é um livro que eu tirei conceitos muito, muito, muito bons, é o livro Sem Esforço, do Greg McKeown. Eu tô com ele aqui, inclusive. Este bonitinho aqui. Vamos ver, podem ver. Precisamos ver, tô no Spotify, beleza. Você talvez até não tenha ouvido falar sobre ele especificamente, mas ouviu falar sobre o irmão dele, que era o essencialismo. Então, o essencialismo foi o primeiro livro que o Greg McKeown lançou nessa linha, né, nessa série, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que ele é como se fosse o primeiro livro e o Se Esforço é o segundo livro. Eu não li o essencialismo, tá? Eu não sei dizer sobre o essencialismo. Eu fui direto no Sem Esforço porque tinham me falado que era melhor, ele é um pouco mais prático. É, então eu gostei, eu fui muito pra essa linha de, cara, vou ler este livro. E por que eu tô falando sobre isso, né? Por que eu comecei aqui, inclusive, falando justamente sobre essa visão de que a gente, quanto mais esforço, mais bom. Nome do livro já dá pra sacar sobre o que ele fala, né? Então, ele fala muito sobre você não ter tanto esforço para fazer algumas coisas ou não dedicar tanto esforço na sua vida quanto você talvez imagine. Não tá falando para você não ter se esforçar para nada, claro que não. Mas, inclusive, né, o título aqui fala justamente torne mais fácil o que é mais importante. E o tema desse episódio não é à toa que vai falar sobre como a preguiça estratégica pode te tornar mais eficiente. E eu peguei 5 passos do que eu, Larissa, tirei de ensinamentos desse livro, que eu acredito que podem sim fazer muito sentido para várias áreas da nossa vida, não necessariamente apenas na profissional, mas principalmente na nossa vida pessoal. E vamos conversar aqui então sobre alguns pontos, né, sobre esses 5 passos, algumas inspirações aqui do livro, alguns ensinamentos que eu peguei. E já deixo aqui a super recomendação, a minha recomendação é sim ler esse livro, eu não estaria aqui falando sobre esse livro, né, perderam meu tempo falando sobre um livro que eu não recomendaria vocês lerem. Eu acho que vale o ponto aqui de que sim, é um livro que vai falar sobre muitas metodologias bem batidas, às vezes até no mercado, e muitas coisas que talvez eu nem acredito que sejam tão factíveis, como por exemplo, uma parte que ele fala sobre você tirar sonecas ao longo do dia. E, tipo assim, a gente sabe que não é sempre que a gente vai cansar de tirar uma soneca no dia de um, mais quando a gente tá trabalhando, fazendo um milhão de coisas. Então, tenha em mente de que tem algumas coisas dentro desse livro que, na minha opinião, são super factíveis, e tem outras que nem tanto. Então, bora falar aqui sobre uns primeiros pontos, e eu quero ler um trecho do livro que eu acho que resume muito o conceito do livro. O jogador de basquete com melhor aproveitamento nos lances livres não é Michael Jordan, nem Steve Curry. É Helena Della Donna. Sua taxa de sucesso na linha de lance livre durante sua carreira é de 93,4%. É a mais alta da história, tanto da Liga Americana Feminina
a WNBA, para quem não sabe, inclusive, quanto da masculina, que é a NBA. Seu segredo, ou seja, o segredo da Helena, é confiar no processo simples que pratica desde a época da escola. A Helena vai até a linha, acha o ponto certo com o pé direito, alinha os pés, quica a bola 3 vezes, faz um L com o braço, ergue-o e lança a bola. O que ela diz? Quando se mantém tudo simples, há menos coisas para dar errado. E qual seria a parte mais importante do processo? Não pensar demais. O mais importante na linha de lance livre é não deixar coisas demais entrarem na cabeça. Uau, gente. Parou aqui, tá? Vamos encerrar esse shot. Porque eu acho que o primeiro ponto aqui, que eu queria começar falando com vocês, é justamente sobre como que a gente elimina o desnecessário antes mesmo da gente começar. E eu fico imaginando, eu fiquei literalmente imaginando, né? A Helena paradinha ali, tipo, cara, pega a bola, pá, quica 3 vezes e faz. Imagina o que não passa na cabeça de um atleta, né? 1 milhão de coisas acontecendo, 1 milhão de, às vezes, torcedores, enfim, um monte de coisa ali gritando e bababá. E é justamente o ponto que ela traz aqui, né? Que é justamente não deixar coisas demais entrarem na cabeça. Isso é um desafio que eu adoraria. É, adoraria poder, tipo, ter um controle sobre isso, porque acho que muitas vezes ao longo dos nossos dias a gente deixa coisa demais até na nossa cabeça. E muita coisa desnecessária na nossa cabeça. Então, o passo número 1, porque eu acredito que pra gente conseguir usar a preguiça como uma maneira eficiente, é eliminar o desnecessário antes da gente começar. E o livro fala muito sobre alguns cases de negócios. E eu queria aproveitar e já puxar o gancho aqui, trazendo outra história que o livro traz, que é sobre o Netflix. Então, o fundador do Netflix, o Reed Hastings, ele se formou em Stanford, que é uma das principais faculdades que foram assim, o berço da tecnologia nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Ele já tinha muito a visão de que blockbuster, essas coisas assim, não existiriam mais. Ele já sabia que a internet ia se desenvolver a ponto de as pessoas assistirem filmes através de streaming. Só que pensa assim, isso era lá na época de 1980, por aí. Então ele tinha essa noção, só que ao mesmo tempo ele não tinha como começar, ele sabia que não tinha como. Aquele modelo não fazia sentido para aquele momento. E aí ele falou: bom, como que eu posso testar um modelo diferente, olhando para esse mercado em relação a filmes, locação de filmes? Até porque, né, talvez você não seja muito dessa época, mas eu era dessa época. Você ia numa locadora, escolhia um filme, inclusive pegava, né, aquele tiquezinho ali do negocinho, do DVD da frente, tirava, pegava lá, deixava locado, e você devolvia, na época no começo da minha vida, VHS, inclusive você tinha que devolver em bobinato. E aí depois passamos para o DVD, que era um pouquinho mais moderno. E acho que o grande ponto aqui é justamente, quando o Reed Hastings começa a entender esse ponto, ele fala: "Cara, e se as pessoas não fossem na locadora?", né, porque era um empecilho, querendo ou não, às vezes tem vários lugares, poderia ter vários lugares distantes que não tinha acesso a todo aquele catálogo. Então o Netflix começou como um serviço que enviava, o DVD por correio. E aí a gente poderia pensar assim: "Nossa, o cara poderia ter testado 1 milhão de coisas, ele poderia ter ido atrás do custo logístico disso, poderia ter visto quanto custavam os DVDs, quanto que custava para ele conseguir aqueles títulos, quanto que ele ia fazer para alugar". Enfim, poderia ter várias coisas que ele poderia ter começado naquela época, mas ele começou pelo começo, que foi simplesmente pensar assim: "Cara, se um DVD não chegar inteiro na casa de alguém, não faz nem sentido eu tentar fazer essa ideia", né. Porque justamente se a ideia principal do negócio era um CD, vulgo o DVD, chegar por correio, a primeira coisa que ele fez foi fazer exatamente isso. Tirar, eh, um DVD da casa dele, foi lá e mandou por correio pra ele mesmo, pra ver se chegava inteiro. Dito e feito, chegou inteiro, ele falou: "Agora eu vou começar, agora eu vou realmente fazer, os primeiros passos aqui". Então ele eliminou qualquer coisa que fosse desnecessária pra dar esse primeiro passo, porque o primeiro passo ele é muito simples, ele é muito óbvio, ele tem que ser muito óbvio. Só que às vezes a gente precisa, né, refletir: o que que realmente eu preciso fazer? Que é realmente necessário para eu começar, né? O que eu preciso arrumar antes de começar? Uma das dicas que inclusive eu dou, que inclusive ele fala no livro, é arrumar a bagunça de um ambiente, antes de você começar a arrumar a bagunça da tua mente, por exemplo, né. Então muitas vezes se a gente está num ambiente bagunçado, a gente não consegue,
arrumar as coisas, ter uma mente arrumada, ter o pensamento claro. Então, quando a gente fala dessa visão de um esforço muito excessivo e que às vezes não tá levando a gente a lugar nenhum, muito provavelmente tem coisas desnecessárias que a gente não deveria estar fazendo. Então, esse é o meu primeiro ponto aqui, de eliminar o desnecessário antes de começar. E uma dica bem rápida é justamente você fazer uma triagem, das tarefas que você tem que fazer, vamos supor. Você precisa, sei lá, você precisa hoje terminar um relatório para o seu chefe. Quais são as coisas que você não precisa fazer em relação a esse tema? Já deixa claro, já faça essa visão, já deixa listado. Ou pelo menos tenha essa mentalidade: "Ah, isso aqui eu não preciso fazer hoje, eu não preciso fazer agora". Eu tenho muito isso comigo, assim, porque tem várias coisas e vários momentos que eu fico pensando em coisas e falo assim: "Eu não preciso estar pensando nisso agora. Agora não é o momento de eu pensar nisso. Talvez daqui 2 semanas, talvez daqui 1 mês, vai ser o momento, mas agora não é". E isso faz com que justamente quando a gente olha aqui para a história da Helena Della que é não deixar coisas demais entrarem na nossa cabeça. Então, o primeiro passo é não deixe coisas demais entrarem na sua cabeça, já elimina os desnecessários antes mesmo de você começar. O segundo passo para a gente conseguir usar a nossa preguiça da nossa maneira de uma maneira mais eficiente, é justamente tornar essa primeira ação que você precisa dar tão simples que você não precisa nem pensar sobre essa ação em si. E tem uma frase aqui no livro que ele fala justamente: "Por mais simples que o passo seja, mais fácil ainda é não dar nenhum passo". E quantas vezes a gente não começa algo, justamente porque a gente olha para algo que é tão complexo, a gente fica: "Cara, não sei nem por onde começar". Essa frase, "não sei nem por onde começar", é uma frase que ela persegue muito a gente. E eu acho que justamente se a gente souber simplificar um pouquinho mais os nossos passos, vou dar um exemplo. Eu lembro uma época que eu literalmente fazia uma lista em, tipo assim, coisas que eu precisava fazer no meu dia. E eu não ia por, tipo assim, macro coisas, ai, sei lá, eu preciso entregar na época do MBA, principalmente. "Ah, eu preciso entregar tal trabalho". Não, eu pensava em coisas como, por exemplo, eu vou acordar, eu vou tomar um banho, e depois do banho eu vou tomar um café, depois de um café, eu vou sentar na frente do computador, vou ligar o computador. Então, assim, essas primeiras coisas menores ajudam justamente. Primeiro ponto, acho que tem um lado de, traz uma sensação de satisfação de que a gente conseguiu cumprir, mesmo que sejam essas pequenas coisas toscas, e vocês vão entender porque eu tô falando de coisas toscas. E aí o segundo ponto é justamente isso, elas nos levam, né, ela é quase como se ela dá uma continuidade e deixa mais fácil pra você conseguir chegar lá. E eu literalmente consigo imaginar, assim, eu não sei vocês, né, mas eu lembro de uma época que eu adorava jogar videogame com a minha irmã, e a gente jogava muito Crash. E tinha muito aquelas fases, assim, que onde você tinha que pular com o bonequinho e aquelas coisinhas caíam, sabe, tipo, o chão caía se você não pulasse rápido. E o que eu enxergo é basicamente isso. É como se a gente não faz isso no dia a dia, a gente não coloca, tipo, tudo bonitinho, e aí a gente cai no meio do caminho, a gente, né, vira o Crash ali caindo, raposinha caindo no meio da fase. E a gente não volta, a gente caso do videogame a gente morre, em os casos a gente não morre, a gente simplesmente não faz, vira ineficiente. Então eu acho que essa frase é muito interessante. E aí um dos capítulos que eu mais gostei do livro, justamente eu falei do Coisa da Tosca, vocês iam entender. Eh o nome do capítulo é "Progredir, a coragem de ser tosco". É sim, porque eu acho que é muito simples, é muito, muito, muito simples. Quando a gente fala, né, justamente eu amo essa palavra tosco, porque eu acho que não existe xingamento pior do que chamar alguém de tosco. Se eu não você um dia me chamar de tosca, eu vou ficar muito triste, que eu realmente acho um xingamento pesado. Mas ok, vou voltar aqui. Eh, Vou trazer um outro case do livro. O livro fala sobre a história de um prêmio chamado Prêmio Kramer, de 1959, de um cara, o Kramer, no caso, que ele colocou um prêmio pra quem, se eu não me engano era 50.000 libras, um britânico, pra quem conseguisse voar uma aeronave movida a uma pessoa, eh, entre uma distância específica, bem pequena, assim, não era nada demais. E a pessoa conseguiria 100.000 libras se essa aeronave voasse, o Canal da Mancha, que também não é uma distância muito grande. E aí, nisso, um monte de gente começou a fazer, aeronaves chiquérrimas ou coisas super complexas, super bonitas e investiram dinheiro nisso, né. E e aí veio um cara chamado, eu vou pegar minha cola aqui, Paul MacCready,
que ele simplesmente não tinha grana nenhuma, inclusive ele estava completamente endividado, por isso que ele entrou nesse desafio. E ele olhou e falou assim: "Pô, todas essas equipes que estão fazendo, elas fazem um negócio super complexo. Elas estão, tipo, investindo grana, investindo estrutura, investindo equipes para fazer". Que pensa, em 1959, um prêmio de 50.000 libras provavelmente é algo como 1 milhão hoje em dia, né, se a gente for fazer um deparo aqui. E aí, ele pega filho dele, tipo, família, uma galera, e meio que olha o que que essa galera tá fazendo meio de errado, mas ele entende que tem muito uma questão de que o povo fez um negócio tão complexo, que não tem como se adaptar no meio do caminho. E aí, ele foi o cara que ganhou, justamente por fazer um negócio tosco, por começar fazendo um negócio tosco, né, e joguem aí no Google depois, eu vou botar os nomes na legenda aqui, na descrição do vídeo, mas joguem no o Gossamer Condor, que era o nome do avião que ele criou, e ele voou o voo fez 200 ele fez 222 voos com a aeronave antes de conseguir, de fato, o resultado. Isso ele fez num período de 1 ano, se eu não me engano, e pensa e ele fala, tipo, aqui no livro ele inclusive traz, né, o Red McCall, ele traz que muitas das outras equipes já estavam tentando há muito mais tempo, nunca tinham feito sequer metade do tanto de voos que ele fez. Porque não tinham tempo, porque eles construíram uma coisa tão complexa que daí se quebrava, precisava de meses para arrumar. E o do Paul McCready aqui, cara, veja a foto, tipo, ele é quase como se fosse um cabo de vassoura com um monte de papel. Então ele conseguia arrumar muito rápido. Por isso que ele às vezes conseguia fazer mais de um voo durante o dia. E aí, por isso que ele ganhou. E ele conseguiu não só ganhou esse dos 50.000 libras, como ganhou o dos 100.000 libras. E o ponto foi justamente que ele fala que um dos maiores bloqueios é começar. E se uma tarefa parece grande demais, a gente tende a procrastinar. Então pensa na cabeça dele, pô, tô olhando um cara aqui, com um baita avião, com uma baita asa, com materiais às vezes muito mais complexos, te dá uma preguiça, isso vai olhar e falar assim, como é que eu vou entrar nessa competição? E talvez você pense isso em vários pontos da sua vida. E aí eu tô aqui pra te dizer, não seja essa pessoa, né? Faça uns pequenos passos antes. Olhe justamente o que que você consegue deixar mais simples que você não precisa nem pensar para você conseguir ter esse start. Eu acho que esse é um ponto super legal do livro. O terceiro passo, e na minha opinião, o passo mais importante de todos aqui dentro desse, e quando a gente lê o livro, eu acho que é justamente essa mensagem que a gente tá aqui, que é justamente defina e respeite os seus limites. Eu amo a palavra limites, porque enfim, acho que não tem nada melhor do que a gente impor os nossos limites pra tudo nessa vida. Eu acho que a gente se preserva muito mais quando a gente estabelece os nossos limites. Em todas as esferas da nossa vida. Quando a gente estabelece um limite de horas trabalhadas, um limite de gastos, um limite de situações pessoais, um limite para as nossas amizades, um limite pra família, limite pra tudo, gente. Eu, assim, ó, eu e limite. A gente se ama. E aí, eu vou trazer um outro case aqui do livro que, pra mim, é o meu case favorito. E eu lembro quando eu li o livro, eu já li esse livro 2 vezes. Quando eu li esse livro pela primeira vez, esse foi o case que mais ficou na minha cabeça. Porque, justamente por eu amar limites. Mas acho que tem um ponto muito legal e muito interessante, um conceito que eu consegui aplicar muito bem na minha vida. Eu já falei sobre esses conceitos, em outros episódios aqui do podcast. E talvez quem escuta o podcast não vai ter mais tempo vai lembrar. Mas esse conceito surgiu da seguinte história. Há muitos anos atrás, a corrida a chegar no Polo Sul era justamente, tipo, o começo do século XX, a galera estava maluca para conseguir chegar no Polo Sul. E aí, várias navegações tentaram justamente chegar, mas 2 navegadores, um cara chamado Scott, que era um britânico, e o Amundsen, que era um norueguês, saíram nessa viagem e por 2.400 quilômetros e praticamente nos mesmos dias eles pegaram ali. Então eles pegaram as mesmas condições climáticas e tudo mais, mas um foi, né, os 2 foram, mas apenas um voltou. E por que que apenas um voltou? Aí é que a gente entende um pouco mais sobre limites. E o ponto é, o Scott, que é o britânico, nos dias de clima muito bom, ele levava a equipe dele pra exaustão. Então ele falava assim: "Galera, trabalha, trabalha, vamos, 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 a gente precisa conseguir chegar até lá", imagina naquela época super frio. E nos dias de tempo ruim, ele sentava e calmava da vida distribuída no diário dele. Isso porque eles conseguiram resgatar esse diário depois, né, como vocês sabem.
Em compensação, o Amundsen, ele colocou uma regra que justamente o grupo dele só iria avançar 24 quilômetros por dia. Faça chuva, faça sol, eles só iam avançar 24 quilômetros por dia. E por conta disso, ele conseguiu estabelecer um ritmo firme, constante e sustentável para a tripulação dele. E aí, no livro, inclusive, conta, assim, né, que faltava, acho que faltava 30 quilômetros para eles chegarem e tava um baita dia de sol. E aí a tripulação até chega pra ele e fala assim: "Mas vamos dar um gás agora, a gente tá tão perto, vamos". E ele olha e fala: "Não, a gente não vai fazer isso, porque a gente já alcançou o nosso limite de 24 quilômetros". E, assim, gente, eu achei mágico essa história, mas mágico mesmo. E aí no livro ele justamente fala pra gente, o Craig fala justamente, ensina a gente a não fazer nem menos que X e nem mais que Y, ou seja, a gente conseguir colocar limites inferiores e limites superiores para as nossas tarefas. Então, vamos supor, você quer ler um livro, né, você quer ler aqui o Sem Esforço. Você vai colocar ler não menos que 5 páginas por dia e não mais que 10. "Ai, mas eu tô num dia bom, quero ler mais". Limite. Justamente porque você consiga, constância é um negócio, gente, que a gente pode ficar aqui eternamente falando. É muito difícil ter constância e eu gosto muito essas 3 palavras aqui que o livro mesmo fala, né, ritmo firme, constante e sustentável. Pois é muito difícil a gente alcançar esse patamar. E eu, Larissa, passo com essa dificuldade constantemente. Então acho que tem um ponto muito legal da gente conseguir respeitar esses limites e ter essa sabedoria de, cara, tipo, escrito em pedra, assim, ó, não menos que X, não mais que Y. E isso, querendo ou não, vai fazendo com que a gente consiga alcançar mais coisas e fazer mais coisas, inclusive, né, porque a gente conseguiu ser mais constante, fez mais coisas sem pensar, o que vai me levar para o quarto ponto daqui a pouco. Mas, eu acho que também tem um ponto sobre respeitar o nosso corpo, tem um ponto sobre respeitar nossas fraquezas, tem um ponto de saber identificar quais são os meus limites, né, porque às vezes colocar esses limites também é difícil. Eu demorei um bom tempo para saber o que que era o não menos que X, o que que era o não mais que Y, porque às vezes a gente mete o louco, fala: "Vou fazer tudo", e a gente percebe: "Cara, não tem como". Eu lembro quando eu comecei esse shot, dando um exemplo pessoal, eu fazia todos os dias, se você tá aqui desde aquela época, você lembra. Todos os dias eu fazia o shot matinal, ele era um podcast diário, bem menor, bem menos complexo, com bem menos produção, mas ele era um shot diário. Eu percebi que aquilo não estava dando pra mim, que acabava tendo um peso, né, sobre a minha rotina, sobre a minha vida. Então, eu coloquei, pra mim não menos que X episódios por mês e não mais que Y. Existe essa regra. Então acho que vale aqui, né, da gente conseguir colocar esses limites e conseguir ser mais eficiente. E aí fica a minha dúvida, que já é meu desafio para vocês. Que limite que você pode impor na sua vida para você ser mais eficiente amanhã? Amanhã, quando você ouvir esse podcast, falou: "Ok, amanhã eu vou colocar esse limite, vou colocar essa regra", vamos dizer assim, para minha vida. O quarto passo, ele é consideravelmente simples, mas extremamente importante, para que a gente escale o nosso esforço, para que a gente entre realmente nesse estado que o Greg Michael fala aqui no livro, que é o estado sem esforço, que é justamente automatizar o que se repete. Então, vamos supor, você está aqui todos os dias você toma banho, todos os dias você come, todos os dias você abre o seu computador. O que que você consegue automatizar desse tipo de coisa? Eu vou dar um exemplo tosco. Agora o livro me permitiu usar essa palavra, do tosco, né. Vou dar um exemplo tosco aqui, mas eu lembro que na época que a gente estava morando fora, eu automatizei as luzes lá de casa, do nosso quarto, para elas ligarem numa cor tal, ou seja, de deixar bem baixa, no tal horário. E aquilo era um gatilho pra mim, tipo: "Opa, já tá na hora de dormir, já tá na hora", e várias coisas que eu não precisava me esforçar, de tipo, é baita um esforço também no sentido de a gente ficar olhando no relógio, pensando: "Nossa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso não sei o quê". Então o que a gente consegue adequar do nosso ambiente ao redor para otimizar a nossa rotina, para fazer com que a gente tenha menos esforço, lindo, lindo de se ver. E acho que tem vários exemplos, né, que a gente pode, e o ponto é justamente como que a gente pode, a pergunta que a gente tem que se fazer é: "Como que eu posso fazer isso uma única vez e nunca mais?". Então, né, eu tive que regular ali a minha luz uma única vez e eu nunca mais tive que mudar. Uma vez na semana, todo domingo eu sento e olho minha agenda, e eu organizo a minha agenda. Eh, e eu faço isso uma vez na semana.
Se precisar, eu faço ao longo da semana também, mas assim, raramente. Então, assim, várias coisas que a gente pode conseguir fazer, e automatizar. Vou dar um exemplo, aqui o short, a capa do YouTube, eu já tenho um template do Canva. Então eu só entro e mudo algumas coisas. Eu demoro muito menos tempo do que eu demorei a primeira vez. Então é essa cabeça que a gente tem que ter de conseguir automatizar mais coisas, né. E aí vai entrar desde criar template para e-mail, configurar a resposta automática no WhatsApp, cria um checklist ou alguns hábitos para você, ou se dentro da tua empresa você está precisando, cara, criar alguns processos específicos, mas coisas que você não tenha mais que ficar demandando e pensando, tirando muito do teu esforço para você conseguir fazer. E um último passo que eu queria deixar aqui para vocês é a cereja do bolo para que a gente consiga usar a nossa preguiça da maneira mais eficiente possível. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir descansar. Ou seja, o quinto passo que eu queria deixar aqui para vocês é justamente descanse para você produzir melhor. E o ponto aqui é, gente, descansar. Claro que entra sono em primeiro lugar. É você dormir as suas 8 horas. É se você consegue tirar uma soneca ao longo do dia, tirar essa soneca. É você conseguir ter momentos de descanso da sua mente também, né. Ah, então, pô, no meio do dia almoço que você teve, você conseguiu parar de trabalhar e ficar ali na neuro. Às vezes é o café da manhã, a academia, a corrida, ou seja, dê um descanso para a sua mente, para o seu corpo, vá atrás de coisas que te faz bem, vá atrás de momentos que te proporcionam estar em qualidade, em conexão com o seu corpo. Para mim isso, né, além do exercício, que eu acho que é uma coisa que eu amo fazer e que para mim é extremamente importante fazer numa base diária, para mim é meu momento com Deus, assim, de sentar, de ler a Bíblia, de ter ali uma tranquilidade, de orar. E ter exatamente essa intimidade, porque isso me faz me descansar, né, e descansa no meu espírito, consequentemente na minha alma, no meu corpo. Então acho que é extremamente importante a gente conseguir finalizar esses 5 pontos. Não adianta você cansar, quer ser eficiente, quer fazer isso, quero fazer mais com menos, se nem inteiro você tá. Falei. Então eu acho que tem esse ponto muito importante que, a gente precisa avaliar melhor quando que a gente precisa fazer uma pausa. A gente precisa ter uma consciência melhor do nosso corpo, a gente precisa parar de achar que fazer mais é é o correto. Então tem vários pontos importantes aqui pra gente justamente finalizar o nosso shot. Vamos recapitular rapidinho aqui pra gente poder terminar e sair daqui com essa lição, né, com essa visão dos 5 passos. Quais são esses 5 passos para que justamente você possa usar a preguiça de maneira estratégica para te tornar mais eficiente? O primeiro deles, eliminar o desnecessário antes mesmo de você começar. Segundo, tornar a primeira ação tão simples que você não precise nem pensar. Terceiro, definir e respeitar os seus limites. Quarto, automatizar tudo aquilo que se repete. E quinto, descansar para você produzir melhor. E eu vou deixar um desafio final aqui para vocês, como vocês sabem, eu gosto muito de desafiar todos vocês, que é justamente escolher pelo menos um desses passos para vocês implementarem essa semana. Então, seja vocês eliminar se necessário, implementar um pouco mais esses limites, descansar um pouquinho mais, foque em algum desses para justamente vocês começarem. A gente falou muito sobre isso aqui. E justamente conseguirem usar mais dessa preguiça, mais o ócio e mais do menos do seu esforço para ter uma vida um pouco mais eficiente. É isso, gente. A gente se encontra aqui na semana que vem. Até!